E bom, gente, narrando aqui um pouco por cima, nesse dia aí, era dia 8 de julho, e eu resolvi estudar um pouco, porque eu já tava há um tempo sem estudar, tava há umas 2 semanas sem estudar por causa das férias, e foi por escolha mesmo, e antes de falarem que eu tô estudando nas férias e tal, também é por escolha. É claro que vão ter testes e provas lá pra agosto, depois das férias, mas eu não tô estudando agora pra isso, eu tô estudando para um vestibular que eu vou ter no final do ano, que é o SSA, que é um vestibular que vai ter aqui no meu estado. E como eu já vi uma boa parte de assuntos que vão cair, eu vou focar na parte de revisão e de fazer questões, né? Que é muito importante ver se eu realmente compreendi o assunto. Bom, pra falar a verdade, nesse take aí que eu tô gravando, eu tô estudando redação, tô fazendo redação. Porque eu também vou fazer o Enem esse ano, e o Enem eu vou cobrar muito na minha redação. Eu não vou nem tanto focar nas outras questões. Eu vou focar mais na redação, que é realmente o que eu quero melhorar. E quando for lá pro 3º ano, eu foco melhor nessas questões de Enem, as questões do Enem mesmo. Agora, esse ano, eu vou focar nos assuntos do 1º ano e na redação. Aí eu já tava fazendo o rascunho da redação. O tema, vocês viram aí, era a população infanto-juvenil em situação de rua. Aí eu tava separando os repertórios, separando os argumentos que eu ia utilizar. E eu faço pelo cursinho da Sala de Saber. Eu mando pra eles corrigirem e eles corrigem em 4 dias, assim. Aí eles colocam a nota, né, da redação e colocam pontos onde eu posso melhorar. Daí eu tinha acabado já o rascunho e fui passar pra folha definitiva. Então, gente, conversando um pouco melhor aqui, eu recomendo vocês estudarem nas férias, né? Porque os 2 vlogs que eu postei de férias até agora, eu estudei um pouco. Então, vou falar um pouco sobre esse tema. Eu acho que é muito relativo de estudante para estudante, do objetivo que o estudante tem. O meu objetivo mesmo
são os vestibulares no final de ano. Então, os meus estudos, nesse momento que eu tô gravando, estão sendo por escolha mesmo. Porque eu escolhi me dedicar melhor nessa parte que eu quero... que é uma meta minha, né, pra esse ano, que é tirar uma nota boa nesses vestibulares. Então, como eu disse, estudar nas férias é algo muito relativo, algo muito por escolha. E se você não quiser estudar nas férias, não precisa, vai descansar. É o seu momento de descanso. Mas se você quiser, você pode revisar algum assunto que você sentiu dificuldade. Ou revisar algum assunto que você goste mesmo, mas também não pegue tão pesado com você mesmo. Então não se cobre tanto e lembre-se que se você quiser estudar, você vai estar estudando por escolha. Então você não precisa daquela cobrança de estudar 5 matérias por dia, 4 matérias por dia, acertar todas as questões, enfim, não precisa disso. Se você quiser realmente estudar nas férias, estude com calma, revisar um assunto que você sente um pouco de dificuldade, que não gosta tanto, que agora você tem, né, um período mais calmo, vamos dizer assim, porque quando a gente tá em época de escola, geralmente é tarefa, é prova, é muita coisa, e às vezes até mesmo estudar uma matéria que a gente tem mais dificuldade se torna um pouco mais difícil. Então, se você quiser, tire esse tempo para tirar alguma matéria acumulada, uma matéria que você não gosta, mas lembre-se, mantendo o seu ritmo, né, indo com calma, até porque é férias. Bom, como vocês estão vendo aí na gravação, já é outro dia não, aquele dia era na segunda-feira e esse aí é na quarta. E bom, começando os estudos desse dia aí, eu já fui abrindo o Notion, que é um aplicativo que eu uso de organização e que tá me ajudando muito na minha organização nesses estudos nas minhas férias. Eu tô preferindo não escrever tanto mais no Bullet Journal, só tô deixando ele mais pra escola, e agora como é férias eu tô usando mais o Notion. Eu criei ali um controle de matérias com todas as matérias que eu tinha que ver para essa prova que eu tô falando com vocês. E eu já tinha visto alguns assuntos, mas eu coloquei ali mesmo para revisar, porque alguns assuntos eu tinha visto faz tempo. Então, para relembrar, né, eu fui fazendo questões. E nesse dia aí eu comecei com questões de biologia, com 2 assuntos que eu já tinha visto no início do ano, sendo que, para relembrar mesmo, eu decidi fazer questões. Tanto que eu tive que revisar um assunto, eu fiz, que era bioquímica e origem da vida. O de bioquímica eu consegui ver sem revisar. Já foi uma revisão, né? Mas eu consegui fazer sem olhar para o resumo. Já o de origem da vida, eu tive que assistir uma videoaula, por mais que eu já tinha estudado no início do ano, eu não consegui captar tão bem para resolver as questões. Então eu fui pegar a minha anotação que eu tinha feito lá no início do ano. E no início não, assim, fevereiro, março, para dar uma lembrada, fui assistindo a videoaula, adicionando algumas informações a mais. E depois eu fui fazer as questões que eu não consegui fazer. E isso é muito comum na vida de qualquer estudante, de ter a tendência, né, de ir esquecendo os assuntos com o tempo. Por isso que é muito importante você ter revisões periódicas. Um exemplo, você revisa um assunto hoje e daqui a um mês você faz pelo menos umas 5 questões desse assunto. Só para dar uma relembrada, dar uma refrescada na sua mente. Aí depois, 3 meses depois, você vai lá e faz essas questões de novo. Porque se você só vê o assunto uma vez, pode ser o melhor estudo do mundo, mas ele não vai render de nada, até porque você não vai revisar ele e você não vai conseguir lembrar dele por muito tempo. Até porque esse é o objetivo, né? Estudar e lembrar do assunto durante um grande período de tempo. E bom, como eu disse aí, eu fui abrir a videoaula, peguei a minha anotação que eu tinha feito lá no início do ano e fui adicionando algumas informações a mais, sintetizando o assunto. Eu já tinha feito anotação em caneta,
Aí por isso eu só peguei um lápis, né, uma lapiseira, e fui colocando essas informações adicionais. Aí, como vocês viram, fui fazer meu devocional. E depois do devocional, já vou estudar a última matéria do dia, que seria a História. E eu fiz o mesmo esquema que eu fiz com Biologia, sendo que eu fiz ao contrário. Primeiro eu fiz a revisão e depois eu fui fazer as questões. Como era um assunto muito grande, eu não consegui fazer tantas questões. Mas quando for na outra semana, que eu também vou estudar História, eu vou terminar esse assunto e fazer as questões do assunto por completo. Bom, e daí eu já tinha feito as questões de história e eu fui fazer meu exercício de inglês, que é o Duolingo, que tá me ajudando bastante. E eu tô sendo bem produtivo com ele, eu já fiz... eu já tô com 230, se eu não me engano, dias de ofensiva, que é 230 dias seguidos que eu faço. Depois eu só fui organizar as matérias que eu tinha estudado e separar as matérias que eu ia estudar no dia seguinte. E bom, gente, o vídeo já tá chegando ao fim. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem acompanhar mais um pouco dessa minha rotina nas férias, estudando, passando dicas de estudo também, vai seguir lá meu Instagram, vou deixar aqui na tela o nome dele. Lá eu sempre posto nos stories minha rotina,
dicas também, posto lá no feed algumas dicas também de estudo, de planejamento, organização. Então, gente, foi isso. Um beijo, um abraço e até o próximo vídeo.